Boa tarde, galera. Estamos aí para gravar mais um vídeo. E hoje o assunto é política. Por que política? Sim, final do ano, mês de dezembro está aí. Domingo é o dia 30, se eu não me engano. Produção, dia 30, domingo, isso? Confirmado. Domingo. Então, a gente vai fazer um resumo desse terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro foi promessas. O primeiro foi esperança. O segundo, mensalão, Lava Jato. E o terceiro, nem Lava Jato teve, né? Porque foi um estrago o terceiro governo do Inácio Lula da Silva. Infelizmente, nós estamos terminando, infelizmente ou felizmente, terminando 2025. E daqui a 2 anos termina o mandato dele. 2 anos não, o ano que vem. Nós temos eleições o ano que vem, se Deus quiser. E, graças a Deus termina esse mandato. E a gente vai lamentar ele, como nordestino, não ter ficado mais tempo. Mas, infelizmente, foi uma nega de 3, né? Ele teve a primeira, a segunda e a terceira oportunidade. Essa terceira oportunidade dele deixou a desejar e muito. Eu não vou falar... Já falei sobre o Mensalão e Lava Jato, que foi um dos maiores escândalos políticos da história política do nosso maravilhoso país, chamado Brasil, país riquíssimo, maravilhoso, país do futebol, de praia, carnaval, e para mim isso daí não vale um centavo. Carnaval, festa do demônio, praia, para quem pode, é razoável. Agora, futebol, só dá dinheiro para os ricos. Para quem é rico e investe no futebol. Por exemplo, jogadores. Ganha rios de dinheiro para nada. Hoje, o Brasil está perdendo até para o Japão. Uma coisa absurda, né? E ainda ficou na mente aquela 7-1 da Alemanha, que é uma piada aquilo lá. Até hoje, a ficha não caiu. Mas vamos falar de coisas que aconteceram nesse último governo. Que Deus queira que seja o último, porque ninguém merece, né? Infelizmente, foi por três vezes o brasileiro enganado. Primeira vez esperança, segunda mensalão. Um dos maiores escândalos do mundo dentro do Brasil. Ficou muito mal para o Brasil aquele mensalão e Lava Jato, por causa de toda aquela roubalheira da política. Tantos perderam as vidas em acidentes aéreos, que até hoje não foi explicado como aconteceu, quem foi, quem deixou de ser, quem é os culpados, quem não é. Mas a gente sabe que... Vamos citar aquela briga citada no processo da tentativa de assassinato ao ex-presidente, que ainda hoje tem gente achando que foi encenação. O mais engraçado de tudo isso é que encenação, e no dia do teatro, vamos colocar assim, segundo os brasileiros petistas, tinha um jatinho particular alugado com 2 advogados criminais esperando o Adélio. Você lembra do Adélio? Não, é? Esqueceu, né? Adélio hoje está sob proteção militar, porque se ele sair, ou é morto por alguém, ou abre o bico. E para falar demais, já sabe como é que é, né? Queima de arquivo. Então, o Brasil é assim. Tem leis para tudo que é lado, porém, é poucas que vão até o final. Esse caso é tão interessante que até hoje, acho que o brasileiro já esqueceu do seguinte detalhe. No mensalão, teve uma morte esquisita e não explicada exatamente até hoje. Teoriza Vasquez, o relator da Lava Jato, que tinha vários empresários e políticos em processos criminais,
prestes a colocar na cadeia. No entanto, 2 delegados da Polícia Federal, que investigava o caso do acidente com o juiz Teoriza Vasquez, acho que o único juiz até hoje da Suprema Corte que merecia, tinha valor, vamos dizer assim, valor jurídico, valor de justiça mesmo. Ele não escondia ouro, não. Fazia justiça com a categoria de juiz federal, não de advogado criminal ou de secretário de Segurança Nacional. Coisas ridículas. 2 postos ocupados por pessoas que não têm nada a ver com a corte máxima, né? Com a corte. Por quê? Porque ali tinha que ser tudo juiz de carreira. Gente sem partidarismo, gente totalmente imparcial na situação. No entanto, aqueles 2 delegados que investigavam a morte de Teoriza Vasquez, o juiz do Supremo Corte, relator da Lava Jato, foram fuzilados em um restaurante em Santa Catarina em pleno meio-dia. E até hoje, ninguém está nem aí, né? É mais 2 delegados de Polícia Federal sendo mortos. É assim, é? E ninguém investigou, ninguém achou estranho. 2 delegados que investigavam um caso tão polêmico no país ser fuzilado assim em um restaurante em pleno meio-dia por uma dupla em uma moto. Coisa de louco, né? Então, esse foi um dos crimes que abalou a justiça brasileira, que até hoje não se sabe quem foi o mandante da coisa. Tem outros casos, tem Eduardo Campos, tem o diretor-presidente da Vale do Rio Doce, que se revoltou com a venda da Vale a preço de banana. A gente sabe que é uma das maiores mineradoras de ferro e minerais do país. No entanto, hoje está na mão de iniciativa privada e valendo bilhões. Mas isso faz parte da política ruim do nosso país, aquela política que você não pode confiar. Você confia na hora do voto, só que depois você sabe que apodrece totalmente todos os membros que faz parte daquele grupo político. Aí já a gente vai lembrar também que o caso do atentado ao presidente, o ex-presidente, você vê que coisa tão interessante. O delegado federal que pegou o caso da tentativa de assassinato do Bolsonaro é um delegado nomeado pela Dilma Rousseff durante a Copa. E em 22 dias ele concluiu o inquérito, o processo. Dá para você entender um negócio desse? Em 22 dias, um delegado recém-nomeado por Dilma Rousseff, em 22 dias, encerrar o processo, que até hoje é muito esquisito. Um cara que estava prestes a fugir do país, uma proteção daquela, com logística para a fuga, envolvimento, 9 meses seguindo o presidente e seus familiares, e até hoje ficou por isso mesmo, né? Porque hoje tem gente que acha que foi um teatrinho. Teatrinho, né? Não foi um teatrinho. O problema é que quando se trata de uma oposição a esses governos ruins do nosso país, infelizmente acaba em pizza. Como, por exemplo, eu vou te falar o que acabou em pizza recentemente, e a gente lamenta que esse governo tenha deixado acontecer. A CPI do INSS. 6 bilhões de reais roubados das contas dos aposentados, com envolvimento de sindicatos, associações e alguém do INSS. Claro, tem que ter alguém de dentro. Sempre tem alguém de dentro. E essa CPI acabou em pizza. Mais uma CPI. A CPI bilionária. CPI das bets. Banca de apostas, né, do futebol. Como se trata de uma aposta mundial, talvez tenha também acabado em pizza. Porque, segundo as informações do final do processo da CPI,
como tinha muitas pessoas, das celebridades do país todo, políticos, senadores, deputados federais, cantores e celebridade, aquela pessoa que ninguém jamais imagina que vai estar envolvido em uma maracutaia dessa. Pagaram 40 milhões de reais para ficar fora do processo. Não ser citado, né? Como foi o caso daquele casal que a gente sabe muito bem quem é, não vou falar nome porque eu não fui autorizado, mas todo mundo sabe, né? Daquele dia lá em Brasília, no Congresso, Jorge Cajuru, e todas aquelas perguntas, aquelas coisas em cima, aquela pressão, acabou em pizza, mais uma vez, aquela CPI das bets, banca de apostas. Que coisa linda, né? Segunda CPI que acaba em pizza. E agora, recentemente, tem esse escândalo do BMG, Banco de Minas Gerais, que vai dar, no mínimo, uma CPI e também vai acabar em pizza. Com certeza vai acabar em pizza. Sabe por que acaba em pizza esses processos, essa CPI, dentro do governo atual? Que a gente sabe que, desde que saímos do regime militar, 1985, foi aqueles considerados anos dourados, que foi os cara-pintadas que foram às ruas pedindo o fim do regime militar, o Brasil não é mais o mesmo, porque foi aí que começou a roubalheira. Ditadura, como muitos insistem em dizer, nunca houve no Brasil. O Brasil não é um país ditador, é um país de paz, de harmonia, de progresso, de ordem. Até 85. De 85 para cá, está essa bagunça toda no nosso país. Porque, infelizmente, para muitos, militarismo é ruim. Não é ruim. Por quê? Porque mantém uma ordem. Mantém uma ordem. Todo mundo, todo trabalhador é respeitado. Polícia é respeitado, médico é respeitado, advogado é respeitado. Todo mundo tem o seu respeito garantido por lei. De 85 para cá, está essa bagunça toda. O nosso país está um horror. Olha a quantidade de pessoas desempregadas passando necessidade. País, Brasil, nessa situação, isso é inaceitável. Aí no segundo governo do homem, desse atual governo, muitos petistas batiam no peito dizendo: pagamos a dívida do FMI, Banco Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional, desculpa. Fundo Monetário Internacional. Eu conheço colegas até que batia no peito. O único presidente que pagou a conta a dívida do Brasil com o FMI. E agora, recentemente, descobrimos uma coisa tão engraçada. Aí vamos fazer um resumo de toda essa maracutaia, todas essas mentiras desse atual presidente. Para que mentir para o povo, dizer que pagou dívida do Brasil, se até hoje não teve um presidente que pagasse, além dos juros, porque os juros são tão altos que a dívida fica distante para você, mesmo querendo, o Brasil talvez nem tivesse condições de pagar assim de uma única vez. Então vai pagando os juros. Mas por que essa dívida voltou? Dívida essa que os petistas, desculpem apontar vocês como imaginários, imaginavam que tinha sido paga. E não foi. Porque ele precisou dessa dívida, aumentar essa dívida por causa da CPI, porque uma CPI, para cancelar uma CPI, para acabar em pizza, tem que rolar dinheiro, rolar acordos. É a CPI do INSS, é a CPI das bets, com certeza vai ter uma CPI do BMG, porque o escândalo é grande. Então, tudo isso são dinheiros jogados no ralo, no esgoto.
Lembram das cenas da Rede Globo durante o Mensalão e a Lava Jato? Pois é complicado. Então isso tudo gera dívida da União. O dinheiro sai da União e vai para o FMI. Por quê? Porque a dívida vai aumentando. Então foi uma enganação, segundo o governo do nosso presidente, em dizer para o povo brasileiro, bater no peito e dizer que pagou a dívida do FMI. E não pagou, gente. Recentemente teve um jornalista que citou o valor dessa dívida que está hoje. São 9 trilhões de reais a dívida do FMI nos dias de hoje. Cadê o salvador da pátria que salva tudo? Mas se você perguntar para Luiz Inácio Lula da Silva o que exatamente aconteceu com a dívida do FMI, ele vai dizer que foi só um engano. A gente tinha pago os juros, pensou que tinha pago a dívida. E não pagou. São 9 trilhões de reais quase que já está chegando essa conta. Mas se você perguntar em uma entrevista para o presidente, sabe o que ele vai falar? Você acredita que ele vai ter a coragem de dizer que a culpa é do pizzaiolo? Porque tudo que é CPI rolando dinheiro no Brasil acaba em pizza. Então, para ele tirar o dedo da reta, ele vai dizer que é culpa do pizzaiolo. E não. Agora, resta a saber quem é esse personagem chamado de pizzaiolo. Porque ele precisa de dinheiro para pagar o salário da Dilma impeachmentada no seu governo, e hoje ocupa a presidência do Banco Brinks. Coisa engraçada, né? Se você analisar um pouquinho, será que não é tudo combinado, não? Ela é impeachmentada, passa anos fora do Brasil, depois é nomeada presidente do Banco Brinks, ganhando R$1 milhão por ano. Cara, é muito dinheiro. Sem contar que desde o primeiro governo do nosso atual governo, desde o primeiro mandato, aliás, desculpem, que tem coisa errada. Começando pelas forças sindicais, que no segundo governo ficou o governo todinho sem prestar conta à Receita Federal. Vocês têm noção do quanto dinheiro circulou naquele segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? Deixando forças sindicais isentas de apresentar imposto de renda? Cara, e o dinheiro que entra e sai daquilo dali? Eu não vou falar aquele nome que a gente conhece, porque senão vai ter gente que vai dormir hoje com dor de cabeça por causa desse vídeo. Mas, pô, é muita coisa errada. Aí hoje, toda essa maracutaia, desde sempre, acaba em pizza, e a culpa é do pizzaiolo. Agora, quem é esse personagem? Resta saber quem é esse personagem que fez toda essa maracutaia, não assou direito a pizza e sobrou para todo mundo. Claro, tinha que sobrar. Porque nós temos um galpão com containers lotados, cheios de coisas que o Brasil ganhou em visitas feitas para o Luiz Inácio Lula da Silva a países estrangeiros. Está dentro de um container em São Bernardo do Campo, um galpão de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí tem uma cobertura em Guarujá, que na época ele nem acertou falar o nome, que é triplex. Só que ele falava triplex, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Cara, aquele lá é dele. Uma cobertura daquele em Guarujá é, no mínimo, coisa de R$3 milhões. E por que isso? Dizem que aquilo lá foi um presente de donos de construtora, porque a Lava Jato foi em cima das construtoras, lembram? Aí tem aquele sitinho do amigo dele lá em Atibaia, terra do morango. Terra do morango. Um sitinho que tem até uma antena de telefonia na entrada do sítio ali. A portaria do sítio tem uma entrada de antena de celular. Que coisa linda, né? Então, esse é o resumo, esse ano de 2025. Eu espero que esse ano de 2026 seja melhor. Porém, a gente sabe
que, como se trata de um ano político e de Copa do Mundo, é tudo jogado no ventilador. É ou não é? Então, infelizmente, esse é o resumo dos 3 governos do nosso atual presidente. Que o primeiro foi simplesmente uma ilusão. O segundo, Lava Jato e mensalão. E esse terceiro, tudo que é CPI acaba em pizza e a culpa é do pizzaiolo. Até a próxima, se Deus quiser.